Primeiro de tudo, Padre Guido, o senhor pode nos lembrar que há uma classificação, eu disse até aqui na abertura do programa, alguns profetas são considerados grandes e outros menores. O que isso significa? E o Jeremias, ele está em qual dessas classificações? Perfeito. É bom, em primeiro lugar, dizer para os nossos amigos telespectadores que seja os 46 livros do Antigo Testamento, como também os 27 do Novo Testamento, estão catalogados em 3 dimensões. Livros históricos, livros didáticos ou sapienciais e livros proféticos. No Antigo Testamento temos 18 livros proféticos, isto é, escritos por verdadeiros profetas. E este número de 18 respeita uma divisão 6 mais 12. Isto é, 6 livros são considerados livros de grandes profetas. Certo. E entre estes 6 são exatamente Isaías, Jeremias, que vamos conhecer hoje, Lamentações, Baruch, Daniel e Ezequiel. Esses são os grandes, então? Os 6 grandes. Tá. Depois temos uma sequência de 12 profetas menores, né? Padre, por que a diferença que maiores e porque escreveram mais? Porque seja aquele profeta que escreveu só meia página, tem o mesmo valor na história daquele que escreveu como Isaías, 66 capítulos, ou como Jeremias, 52 capítulos. Bom, então essa classificação entre maiores e menores não diz respeito à importância dos escritos. Exato, né? Mas a quantidade desses escritos. A quantidade e da maneira, porque o profeta é aquela pessoa, não que acerta o futuro, não é 100% errado responder assim, mas profeta vem da fusão de 2 palavras em língua grega. Não quero dar aula de grego, né? Mas é bom que todo mundo saiba. Profemi. Pro significa em lugar de quem? De Deus. O profeta é aquela pessoa que fala, femi, em lugar de Deus. É o porta-voz de Deus. Você pode repetir quais são as 2 palavras? Profemi. Profemi. É o verbo profemi, que significa profetizar. Que significa, femi é o verbo falar. É pro em lugar de. Entendi. O profeta fala em lugar de Deus. E a voz de Deus, desde já, é bom como introdução para o estudo de Jeremias, a voz de Deus se manifesta não somente com sorrisos, com o vento a favor, mas também com situações que talvez seguem um caminho paralelo e Deus chama a atenção para que a pessoa possa voltar no único e verdadeiro caminho. Isto porque, quando se pergunta para alguém, você conhece alguma coisa do profeta Jeremias? Ah, padre, não quero nem ler, porque só profetizou desgraça. Para aí, não é bem assim. Ele deu a sua aula em nome de Deus, apresentando o perigo de que cair numa tentação de uma parte, digamos assim, paralela, e não alcançando nunca o objetivo proposto pela lei de Deus. Interessante. Padre Guido, em que período da história, né, viveu o profeta Jeremias? Certo. Ele nasceu no ano 650 a.C., bem perto da cidade de Jerusalém. O nome Jeremias significa Deus edifica, Deus constrói. Imaginamos gente como uma pessoa, como humanamente falando, como um pedreiro. É aquele tijolo em cima de um tijolo, e quando nota que, por exemplo, não deu certo, não custa nada, né? Destrói e constrói de novo, porque quer uma casa, uma construção bem feita. Deus edifica. Foi um homem de uma grandíssima sensibilidade e que fazia grandes reflexões, sobretudo porque o que estava acontecendo ao seu redor era uma ofensa constante contra as diretrizes dadas por Deus. Um ambiente de falsidade ideológica, um ambiente de verdadeira hipocrisia comportamental
E, portanto, este homem não teve nenhum medo de denunciar tudo isso diante das pessoas, interpretando plenamente a inspiração divina. Ele fez de tudo para dizer: gente, vocês não podem comportar-se assim. Olha que Deus vai tirar, humanamente falando, vai tirar a sua bênção do nosso povo se ainda as coisas continuam desta maneira. Mais tarde, quando ele percebeu que, infelizmente, as suas reclamações, fazendo um gesto concreto, entravam e saíam, isto é, não dava bola, todo mundo continuava na mesma. Mais uma vez, inspirado, este homem foi capaz de dizer: gente, Deus me manda dizer que se nós continuarmos nos comportando mal, vai chegar alguém de fora que nos carregará como prisioneiros para longe. Gozaram na cara dele. Mas de fato, sabemos que aconteceu. E olha, não demorou muito, chegou Nabucodonosor, que não somente conseguiu destruir a cidade, mas carregou consigo todos os cidadãos por 70 ou mais anos na Babilônia. Então, o chamado exílio da Babilônia, perfeito. Jeremias viveu isso na pele, foi testemunha ocular. Aqui que é mais uma belíssima sua pergunta. Nabucodonosor era um homem, digamos assim, dotado de tantas qualidades. Ele percebeu que o que falava Jeremias batia com a realidade. Certo. Quando carregou o povo inteiro para a Babilônia, fez questão de deixar Jeremias em Jerusalém, com um grupo de pessoas idosas e crianças. Aí que foi que as pessoas reclamavam, queriam Jeremias. Não, vocês não ouviram na hora certa, agora leva o castigo, e Jeremias ficou em Jerusalém. Puxa vida. Bom, o senhor já explicou que ele está catalogado entre os 6 maiores livros proféticos, mas entre os livros, os profetas maiores, o senhor citou o nome de um outro profeta aí que tem a ver com a história de Jeremias. Sim. Né? Me parece que a gente conhece mais Jeremias por causa desse outro profeta, podemos dizer assim, Padre Guido? Olha, se trata do profeta Baruch, que está catalogado entre os 6 maiores profetas. Certo. Baruch foi o escrivão, digamos assim, de Jeremias, né? E Jeremias escreveu não somente o livro com o seu nome, suas profecias, 52 capítulos, mas também um outro livro que não é volumoso. São somente 5 capítulos, com o título de Lamentações. Agora eu entendi porque quando o senhor fez a lista dos profetas maiores, o senhor incluiu o livro das Lamentações. Sim. Porque, na verdade, então, quem escreveu as Lamentações foi o próprio Jeremias. Jeremias, que ditou, repito, para Baruch. Pena que os nossos irmãos protestantes tiraram o livro de Baruch. Entre os livros que os protestantes não admitem como divinamente revelados, esse é um deles, o livro do profeta Baruch. Aceitam Jeremias e aceitam também as Lamentações, que foram ditados por Jeremias, mas escritos por Baruch. Entendi. Mas o profeta Baruch foi tirado da Bíblia dos nossos irmãos protestantes. Ô Padre Guido, é verdade que o profeta Jeremias tinha uma personalidade forte? Sim. Era uma pessoa muito sensível, que não admitia a hipocrisia. Ele notava, como disse antes, que o povo não se comportava bem e não pensava que não tem nada a ver com isso, eu quero estar de acordo só com a lei de Deus. Não, ele chamava mesmo a atenção das pessoas, né? Ele é um homem muito sensível mesmo, e percebia, inclusive, de ser um instrumento nas mãos de Deus, certo? Para poder corrigir os maus hábitos do seu povo. Era um homem gentil, honesto, afetuoso, e era um profundo observador analítico, mas ao mesmo tempo era um homem inflexível. Quando o senhor diz inflexível, do ponto de vista assim, não tem medo de apontar o que está errado
e de direcionado para a maneira certa, ou seja, é uma fortaleza. Exato. Nesse sentido, Padre Guido? E conseguia transmitir, inclusive, a segurança. Até o inimigo, volto a repetir, como disse há poucos instantes, Nabucodonosor percebeu isso. E para que as pessoas sentissem na pele o peso de ter estragado o caminho de Deus, fez questão, Nabucodonosor, de não permitir a Jeremias de acompanhar o povo para o exílio. Puxa vida. Ele ficou lá e o povo ficou 70 anos lá no exílio. Todos têm na Bíblia, gente, né? E lá no exílio, poderia logo mais, depois do programa, um instantinho de tempo, né? Nesse tempo que estamos todos dentro da nossa casa, o Salmo 136, onde o povo que está no exílio, está escrito assim, diz, olha, os nossos inimigos falam, cantem algum dos vossos povos cristãos, né, religiosos, mas como cantar músicas religiosas longe da nossa pátria? Aí, isto é, começaram a sentir na pele a tristeza de ter desobedecido a Deus.